Puxa, só eu e tu, podemos falar, minha filha. Hello, Daltro, vambora, vamos tentar. Haja resiliência nisso aqui, gente. Sim que é bom. Funciona dessa forma. Vamos ver se eu consigo aqui conexão com o Daltro. Ele tá dando aguardando aqui para mim, conectando. Essas questões de internet pegam a gente Tu, desprevenido. Aê, tu, agora para mim tá normal. tu é que pensa, só tu e ela aí sozinhas. Eu achei, eu ia falar. Mas isso é legal, né, Olha Dalton, só, que mostra a resiliência, mostra essa nossa força de vontade, né, de querer continuar. Eu, pelo menos, estou adorando o bate-papo, não sei o pessoal. eu também não tô nem aí também, assim, porque a internet, né? Eu já É, tive a oportunidade de trabalhar fora, lecionar fora do país, por exemplo. Eu tive lecionando, por exemplo, na África, né? Mas lá funciona até aeroporto lá aqui no Brasil o avião não, aqui no Brasil dá chuva, enfim. E aí, falando sobre resiliência, deixa eu te contar essa. Quando ah, estava para me chamar, que ele me deu a deixa, uma professora atrás de mim, sentando com um café de cappuccino, um copo de cappuccino, ela tropeça e baba tudo aqui em mim, assim, ó, né? Aí eu tirei o casaco, joguei na coxinha e fui lá fazer a palestra. Mas o que era mais importante é aprenda. O público nunca sabe o que está acontecendo contigo dentro de ti, então a gente nunca revela isso. sim, Né? Mas eu passei a sim. palestra toda sentindo cheiro de cappuccino. É mais ou menos isso. Ainda bem que era cappuccino, podia ser pior. Podia ser pior. Pior, bem nessa. Não é verdade? Fala então aí, Dani. Vamos resgatar a Vamos questão do resgatar discurso tudo. coeso. O discurso coeso que a família tem que ter com a escola com a família, para este aluno que tem TDAH, por exemplo, TEA. É, né? Então vamos rebobinar de novo, sem problema nenhum, É, né? Vamos lá. O importante é exatamente a família chegar e contar para essa escola quem é esse menino, qual é a história desse menino, como é que as coisas aconteceram, né? Então, por exemplo, igual eu estava comentando com você, eu recebo alunos acima de 15 anos, 14, 15 por aí. Eu pergunto como é que foi lá atrás, como é que foi o parto, como é que tudo aconteceu, né? E como é que é isso? Porque às vezes teve algum problema na hora do parto, às vezes a mãe teve depressão pós-parto, e tudo isso é um contexto que eu tenho que analisar e levar em consideração. Aquele menino, aquela criança, né? Como vocês dizem aí no sul, aquela guria, né? Delícia esse sotaque. Eu tenho que saber que ele é um ser humano. Ele não é meu número de matrícula. Ele não é o 1020. Ele não é o 2. Ele é um ser humano. Né? Então, isso que é importante para poder estar resgatando essa acolhida com aquela criança e ter essa sincronia entre família e escola. Ô, Dalton, o que você está apertando aí que você pausou aqui para mim, meu filho? eu não sei, tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo, só que é só a sua imagem que está parada aqui para mim. Ah, deixa que eu vou aqui. Não sei o que que é. Eu acho que quando você escreve no comentário, deve estar te travando alguma coisa. Ah, pode ser. Pode ser. Não, hoje estão a fim de nos derrubar, Dani. Ah, mas não vão conseguir. Não, não, não. O meu ver aqui. Eu não sei o que que é. Deixa eu ver. Eu não sei o que é. Tu tá me ouvindo? Bom, ouvindo eu tô, só não tô te vendo, como diz o outro. Como diz você, eu vou te derrubar e te convido aí de novo. Ou ao contrário, deixa eu tentar. Ixi, agora eu virei foi tudo aqui. Opa!
Gente, isso aqui é resiliência, isso aqui é alta astral, porque assim, já é a terceira vez que nós estamos recomeçando, né? E caindo aí a questão dessa nossa conversa tão gostosa, né? E realmente, Tita, rebobinar, Santa Maria que nos escute, né? É minha cara. Mas a gente vai continuar conversando, sim, sobre essa questão do TEA, né? Eu vou tentar resgatar o Daltra aqui novamente, tá, gente? Porque é uma situação que foi a primeira vez que acontece. Ainda bem, tudo na vida tem a primeira vez. Ele deve reencontrar aqui com a gente. Então, só para a gente recapitular, voltar enquanto o Daltro nos acha nesse momento, a gente está conversando sobre a questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno do espectro autista hoje, né? Que pode ser quando começa tudo, né? Sobre quando a criança, as pessoas podem confundir um pouquinho, né? Se é um TDAH, se é um TEA. Só que como eu comecei a falar na primeira vez que a gente estava conversando, né? O TDAH eu vou trabalhar com 3 linhas de atuação: impulsividade, desatenção e hiperatividade. E o TEA eu trabalho com outras 3 linhas de pesquisa: interação social, comportamento e linguagem. Então, existe uma diferença que vai marcar a questão de quando a criança é um TDAH, quando a criança é um TEA. Porém, né, a criança ela pode ter os 2 transtornos, que é o que a gente chama de comorbidade. Então, ele pode ter tanto TDAH, quanto também ter o transtorno de espectro autista. As 2 coisas podem acontecer. Gente, o Dalton está perdido em algum lugar, porque ele fala assim comigo, vê, e eu não estou vendo ele por aqui. Deixa eu jogar aqui uma pergunta, cadê você? Para ele, né? Vamos ver se ele aparece aí pra gente. Que eu acho que ele não entrou aqui comigo, ele entrou sozinho na página dele. Não sei o que ele aprontou aí, não, né? E como a Cássia comentou aqui com a gente, a criança que gosta, né, que ela tem que gostar de onde ela estuda, ela tem que ser feliz, ela tem realmente, Cássia, ser acolhida e não rotulada, né? Para ser sempre uma pessoa melhor. Claro, cada um é único. Isso aí é sem chance de ser diferente, né? Os nossos dedos das mãos são diferentes. Imagina, então, né, a criança, como ela é, e ela é única, ela é exclusiva, né? Tô caçando Daltra aqui, bem mineira, falando, para tentar descobrir onde é que ele se encontra. Aqui, para mim, nem online ele tá, vocês acreditam? Então, vamos continuar. Aí, ó, chegou a criatura do meu deserto. Daltra, meu filho, não some de mim, não. Não, porque é ele que faz todas essas conexões aqui com a gente, então ele é fantástico. Eu não posso perder o Daltra assim de jeito nenhum. Aí, ó, É a música. Foi a música que deu errado. Então tira a música. Não! A outra que eu botei tá dando errado. Essa daqui foi deu a certo. que deu certo. É, exatamente. Olha, eu já dei uma rebobinada aqui na fita. Indignado. O que me deixa indignado é que a gente estava com uma audiência super boa. Não, mas nós vamos voltar. Teve uma mãe que aí colocou que o gostoso é esperar. Tudo que é melhor é mais difícil. Pode ficar tranquilo. Ô, Daltra, eu aproveitei fale mais sobre isso. Ah, é, né? Sei. Aqui, deixa eu te contar então um negócio. Enquanto eu estava te procurando nas nuvens, tá? Eu estava contando aqui todo pro pessoal sobre o que é a nossa live. Né? Nós já estamos recomeçando pela terceira vez, mas a gente é pau de aroeira, como diz lá em Pedra Azul. Né? Ninguém derruba. E aí eu estava contando um pouquinho sobre as 3 linhas que a gente trabalha do TDAH, impulsividade, desatenção e hiperatividade, e as 3 do TEA, interação social, comportamento e linguagem. E que quem tem um transtorno do espectro autista pode ser também TDAH.
né? E as pesquisas mostram que 50% de quem tem transtorno do espectro autista tem também o TDAH, que aí eu brinquei logo no início da primeira live, que é o combo, né? Tem as duas coisas. E aí pode ter um TOD no meio do caminho, né? Então, isso assim é bastante interessante. A gente falou da acolhida, da importância da interação entre escola e família, né? De novo, é bom que são coisas boas, a gente repete também, que é a questão exatamente de ter este aluno perto da escola com a mesma linguagem da família. Que imagine só, a família fala assim, não precisa fazer dever. E a escola, não, tem que fazer dever. A cabeça desse menino vai ficar para onde eu vou. Então, a gente tem que ter uma orientação para que saiba que tem que ter como foco o aluno. É aquela criança que é meu foco. Meu foco não são os vestibulares, meu foco não pode ser o que fulano, beltrano chegou em primeiro lugar, não sei aonde. Meu foco é a história daquele aluno. Por quê? Eu tenho alunos que vão estar super bem na área das exatas, por exemplo. Outros vão dar super bem na área da humanas. Mas eu tenho os artistas também. Então, cada ser humano, eu penso assim, é um diamante que precisa ser lapidado e descobrirmos o melhor brilho dele e trabalhar, pegar aquilo que ele é bom, que todo mundo é bom em alguma coisa, e pegar esse potencial dele e jogar lá nas alturas para trabalhar autoestima, confiança. Né? Quantas e quantas vezes a gente vê famílias falando assim, eu sou médico, minha esposa é médica e meu filho tem que ser médico. E o menino adora pintar, tem um desenho maravilhoso, que para mim isso é humanamente impossível. Meu, aqueles bonequinhos de palitos, meu irmão de rir de mim. Então, a gente tem que ver e entender a cabeça daquele ser humano, de como ele trabalha. Porque o hiperativo, né, o déficit de atenção e hiperatividade, que esse eu falo com mais tranquilidade, que eu tenho um exemplar em casa, a cabeça é super criativa. Eles pensam super fora da caixa, né? E tem percepções que a gente não tem muitas vezes. Então, eu tenho que valorizar isso desse meu aluno, né? E não mandar ele desenhar a rosa com cabo verde e as pétalas vermelhas, né? Às vezes ele vai desenhar as pétalas verdes e o cabo vermelho. É como ele enxerga a vida, né? E nós temos que dar cor a essa vida. Já o do espectro autista, que você tinha me perguntado, né, como abordar essa criança que tem o espectro autista, na hora, principalmente quando ele vai trabalhar com as texturas e eles têm o transtorno sensorial, coloca ele para ser o ajudante do dia. E aos poucos vai colocando para ele assim, será que você não queria experimentar? Será que você não consegue perceber como que isso é importante? Né? Então, eu estou fazendo aí um apanhado do que a gente já conversou no início, para o pessoal aí que está chegando, literalmente, pegar o bonde andando, mas não cair do bonde, tá, Dalton? Que nós já caímos às vezes. Legal, mas assim, eu me lembro que na outra live tu falou muito das estratégias de ensino. E tu usou a metáfora que eu adorei muito, que era o flautista mágico. Né? Essa coisa de a gente criar estratégias. Só que aí a gente vai bater, e na outra live também, eu entendo o grito de algumas professoras quando fazem críticas do sistema público, que é limitado, tem uma série de dificuldades e etc. A gente compreende, né? 90% da minha vida é no sistema público, então a gente compreende muito. Agora, talvez ficar dando soco em ponta de faca não resolve, né? Não estou dizendo que a gente tenha que botar panos quentes nas dificuldades. Não, talvez, muito pelo contrário, tem que olhar elas com muita clareza,
para justamente a gente poder enfrentar, né? Mas contextualizei para te questionar, assim, me dá dicas de estratégias, né? De que forma a gente, o professor, assim, de ordem prática, ele pode ser esse flautista mágico, não só para o TDAH, mas como um todo, né? Apesar que o tópico central nós hoje aqui é TDAH e TEA, mas independente desses transtornos, eu gosto muito quando tu fala, e depois tu pode me devolver a pergunta, deixa eu te falar uma pesquisa que eu tive contato no mestrado da Universidade da Austrália, de um professor que vai ilustrar muito quando tu diz, né, que o aluno não é mais um número. Mas me fala do flautista mágico. Primeiro, que você não está professor, você é professor. Professor. Então, existe uma essência muito grande, né? Não adianta, às vezes, aquele engenheiro top, de repente ele virar e falar assim, vou ser professor de matemática. Não é assim que funciona, né? Ou aquele mega profissional, bem empresário, bem cartesiano e achar que pode enfrentar uma sala de aula. Nada substitui o professor. Começa por aí. Né? Nós estamos vivendo essa crise aí toda de pandemia. O que está sentindo mais falta, que eu acredito, é exatamente esse olhar e o aconchego do professor. Porque ele ouve, ele escuta, que tem diferença, ele olho no olho, né? Então, esse acolher é nato. Eu acredito que ser professor realmente é ter um dom de encantar almas. Eu coloco muito dessa forma, sabe, Dalton? Então, assim, por mais que o nosso sistema, seja ele público, privado, não vamos entrar nesse mérito, mas o professor não é reconhecido, ele não é valorizado, mas ele faz o seu trabalho da melhor maneira possível. Ele acolhe. Agora, infelizmente, temos pessoas que estão professores. E esses estar, vamos colocar dessa forma, não dá liga, não dá link. As coisas acabam não funcionando. Porque eu preciso acolher o meu aluno. Então, às vezes, chega um professor de matérias, né, bastante complexas no ensino médio e fala assim, perdi minha aula hoje, fulano de tal me interrompeu comentando um caso e eu ia para um lado e ele voltava no caso. Eu falei, então você tinha que ter parado a sua aula e ter escutado o seu aluno, ter acolhido aquela questão. E adolescente tudo é muito, né? Brigou com a namorada ou o namorado, o mundo acabou. Né? A menina acabou de colocar a unha em gel, acrílico, que está aí na moda, não sei nem o nome. É um evento, quebrei minha unha. E aí, né, como eu até brinquei com o Paulo, né, e eu vou ter uma festa sexta-feira, como é que eu faço isso? Então, primeiro, ouvir a queixa do aluno, acolher. Né? Eu penso muito assim, a partir do momento que você acolhe, você conquista. E aí eu acho que é por isso que até hoje, né, eu tenho aí alunos que agora estão casando. Eu brinquei outro dia, gente, vocês estão tendo filho, estou virando avó, pelo amor de Deus, né? Porque a gente mantém contato, isso é muito gostoso. Você saber que um ex-aluno seu hoje é um fazendeiro, ou que trabalha, né, é um advogado. Né? Eu falei, só falta chegar um dia e achar um médico como ex-aluno. Isso eu não achei ainda, não, mas eu já sei vários que formaram já. Então, é gostoso quando você consegue ter essa troca. Se você, enquanto professor, não tem essa troca, repense que eu acho que você está na profissão errada. Errada. E outra coisa, Dalton, que pelo menos eu vivo isso. Todos os alunos são iguais, no seguinte sentido. Eu não faço discriminação se ele tem espectro autista, se ele é TDAH, se ele é TOD ou qualquer outro tipo de transtorno. Então, teve um aluno que chegou para mim, isso foi, se não me engano, no final do ano passado, falou assim, eu tenho uma coisa muito séria para te contar. Eu falei, pode te contar. Não, tem que ser na sua sala, foi o início desse ano, e de porta fechada. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aconteceu alguma coisa seríssima. Aí entrei na sala, fechei a porta,
que aconteceu, fulano? Eu tenho espectro autista. Eu falei, o que isso mudou na minha vida ou na minha relação com você? Ele olhou assim para mim, não vai mudar nada? Eu falei, claro que não. Você continua sendo meu aluno querido, você continua sendo um aluno que eu respeito. Que ótimo que você tem um nomezinho aí, que eu vou conduzir algumas avaliações de maneira diferenciada para você. Que às vezes você fica mais confortável em fazer a prova em outro local, num lugar menos barulho, por causa do transtorno sensorial. Então, na verdade, Daltra, a gente tem que respeitar a particularidade de cada um, sabe? Igual eu falei, não sei se foi nessa, se foi na que caiu, né? Não existe ensino único, não existe fórmula mágica, né? Por isso que eu acho que a gente está sentindo tanta falta de uma sala de aula, que é um momento ali de aconchego, é um momento de partilha, é um momento de um aluno virar e falar assim, nossa, eu viajei, professor, eu trouxe uma bala para você. Eu falo, gente, que máximo. Ou tirei uma foto de um tal lugar que me lembrou você, né? Então, assim, esse carinho de retorno, né? Esse acolhimento, de novo, via de mão dupla, né? Sempre. Agora, imagina, você entra numa sala, tá uma professora de cara fechado. Eu já passei muito por isso, viu, Daltro? Os meninos me acham muito brava, falam que eu sou super cara fechada, aqui eu tô rindo, mas eles sabem, eu no corredor eu sou cara mais amarrada mesmo. E no final do turno, ou no final do ano, muitos viraram para mim e falaram assim, nossa, mas você é tão gente boa, eu te achava tão assim antipática. Aí eu sempre brinquei, né? Eu falei assim, que culpa tenho eu de ter assim, ó, o nariz já empinado por natureza? Aí eu não entendi rir. Então, essa troca que ela é importante, porque você chega na sala de aula, você já tem um professor que te afasta, em vez de te acolher, isso aí muda de profissão. Foi no semestre passado, na disciplina de metodologias criativas que eu tive lá no mestrado, e a professora trouxe uma pesquisa científica da Universidade de Sydney, né? Inclusive, até já comecei a falar, entre aspas, com o autor dessa pesquisa. Eu vou resumir a ópera porque as pessoas não estão a fim de academia aqui. Hoje querem coisas práticas que têm a ver com esse olhar do professor. Ele estava aferindo os níveis de motivação dos educadores. Aí ele pegava a prof. Daniela, botava na sala de aula. Quando tu ia entrar na sala de aula, ele só passava uma informação para ti. Prof. Daniela, você vai ter aqui 40 alunos, só tem um detalhe. Você vai lecionar a sua disciplina da forma como você quiser. Só tem um detalhe, os alunos que estão ali dentro, todos estão na vulnerabilidade social. São de famílias muito pobres. Você lecionava 40 minutos, ao sair, você passava por um questionário para a gente ver o teu nível motivacional. No dia seguinte, pegava a mesma professora e dizia, agora tu vai lecionar para essa turma, tá, prof. Daniela? A mesma aula, mesmo tempo, tudo certo. Só tem um detalhe, os alunos que ali estão são todos de família abastadas, são gente muito rica. Aí a professora lecionava, saía, fazia o mesmo questionário e aí tinha um dado comparativo de motivação da mesma professora com a turma A e com a turma B. Acompanhou o raciocínio? Sim, acompanhei. Ok. Aí a pesquisa mostrou, tá, que a professora tinha estímulos motivacionais maiores para a turma B, dos abastados. Mas o pulo do gato não é esse da pesquisa. Os alunos da turma A, da vulnerabilidade social, e os alunos da turma B, abastados, eram as mesmas crianças. Eu acredito, Daltro, sabe por quê? Ou seja, a professora nem olhava para as crianças. Ela só tinha a preocupação de dar aquela aula em 40 minutos. É claro que quando eu conto isso nas minhas formações, eu conto com teatro, porque eu gosto de impactar, como eu fui impactado quando eu li ela. Eu digo, não acredito. Isso não é possível, né?
Inclusive, eu quero desenvolver essa pesquisa, porque é muito impactante de não ter o triste. olhar, isso, né? Será que aqui a gente faz? Sim, foi minha pergunta, né? É, por isso que eu comento, Daltro, que assim, todos os alunos têm que ser iguais perante a um olhar do professor e, ao mesmo tempo, eles têm que ser únicos perante esse olhar do mesmo professor, né? Eu tive uma aluna muito querida, hoje ela está na faculdade, né? Ela tem até um blog, ela é uma menina que tem paralisia cerebral e cadeirante. Só que o cognitivo dela é preservado. Eu chegava na sala de aula e falava assim, eu quero uma caneta. Ela falava assim, mas eu não dou conta de pegar. Eu falei, o problema não é meu, eu quero uma caneta até o final da aula. E a família foi comentando que como eu a tratava de maneira igualitária, ela foi se desenvolvendo a cada vez mais e querendo mostrar serviço cada vez mais, né? Então, eu aprendi muito com essa menina. O tanto que eu tenho que ter um olhar, não aquele olhar de pena, de dó, de compaixão, de piedade, mas é um olhar de compaixão para com o ser humano, para ser humano, que é bem diferente, né? Então, essa questão eu acho ela super importante e, infelizmente, eu não assusto quando você me dá esse dado, porque é complicado isso, né? A Teca tá aí, a Ângela, comentando que conhece essa menina. Ela é testemunha das minhas aulas, que ela era acompanhante dessa menina que eu amo de paixão até hoje, né? Que está aí fazendo sucesso no mundo. Então, todos têm o seu lugar ao sol, né? E é muito triste quando você vê e fala assim, não, esse menino aqui, ele vai entrar na sua turma, ele tem A, B, C, D, F, G, H de coisas, é só para concluir qualquer coisa. Não, o que ele tem de potencial? Vão pegar esse potencial desse menino, vão lapidar, vão trabalhar. Às vezes ele não vai ser muito bom na geografia, na questão espacial, mas às vezes ele vai ser ótimo para, às vezes, fazer um poema. Por que não? Ou, eu tenho um aluno, é fantástico, ele forma, se Deus quiser, ele forma esse ano, no terceiro ano, né, com essas questões de calendário escolar. A habilidade manual dele é fantástica, Dalton. Ele faz trabalhos de biscuit, mas assim, coisa miniatura, com detalhes, que eu falei assim, esse menino tem que ir para uma Belas Artes, que isso é um artista nato. Né? E a família, às vezes, quer que a criança, o adolescente, faça o quê? Medicina. Tem nada a ver com o público. Então, assim, independente se é déficit de atenção, independente se tem o espectro autista, principalmente, é um ser, né? Que tem que ser respeitado. Então, eu penso muito Sim. desse jeito. Eu tive um professor chamado Juan Mosqueira que ele disse assim, ó, todo ser humano aprende. Sim. E ele até brincava dizendo assim, ó, se uma flor de girassol, que é uma flor, aprende a girar para o sol, qualquer ser humano deve ter uma capacidade de aprender dentro do seu espaço, do seu tempo, da sua cognição, mas aprende. Né? E um dos maiores físicos que recente, entre aspas, né? Não, foi o ano passado que ele faleceu. Ano passado ou ano atrasado? Ele foi um dos bons exemplos disso, né? Um físico extremamente respeitado na academia. Mas a minha pergunta é, e como é que é o TDAH na adultez, hein? É ótimo. Eu falo que eu tenho um tio que está com 64 anos. Como ele não está assistindo, eu posso falar dele. Não, mas tu sabe por que eu te perguntei isso, né? Eu sei. Tu me quebrou, mas isso é partícula. Depois lá em Salvador a gente conversa. Tá jóia. Eu falo que ele não é TDAH, ele é Ultra H. Né? Então, o que acontece? Na verdade, os TDAHs adultos, sem diagnóstico, que descobrem assim no atropelo, né? São pessoas extremamente criativas e empreendedoras. Então, elas conseguem enxergar além do tempo. Eu falo que é como se fosse... Você desculpa a comparação, tá? Mas sabe aqueles burrinhos que usa viseira? Sim, o TDAH ele não tem aquela viseira. Ele tem uma visão quase igual a coruja de 360 graus.
ele consegue analisar e ter uma perspectiva completamente diferente. O problema de vocês, homens, né? E é isso eu já falei na outra live, que independente se é TDAH ou não, o amadurecimento é só a partir de 50 anos. Né? Então, como diz o outro, se é TDAH, demora-se mais. Porque a questão do TDAH é exatamente essa maturação cerebral, que não é que ela seja atrasada, eu detesto esse termo, ela só é tardia. Ela demora mais um pouco a chegar. E o sistema educacional quer que todo mundo com 12 anos aprenda a mesma coisa, com 15 anos saiba a mesma coisa, e o mercado acha que com 20 anos você tem profissionais. Só que cada um realmente tem um tempo. Então você pode ficar tranquilo que os adultos TDAH têm uma criança interior, digamos assim, mais ativa, né? E tendem a ser mais felizes, porque vem a vida mais colorida, tá vendo? Te quebrei na outra, mas te salvei nessa. Me salvou nessa. Porque eu super me identifico com essas metáforas e exemplos e esses paralelos que tu faz, porque realmente, até o meu primeiro orientador, ele me falava assim, Daltro, menos espontaneidade, né? No sentido de estar me travando em outros aspectos, que não é esse que a gente deslumbra, mas é por aí mesmo. Né? A questão da maturidade está tudo bem, ainda me falta 2 anos, então aí está tudo certo. Então, para mim, já 99% já se foi, então estou tranquilo também, né? Ó, nem sempre, tá? Esse meu tio de 64 até hoje não amadureceu, não. E olha que faz atividade física, né? Tem essa questão aí toda envolvida, mas são características, né? E essas características que são interessantes, e que bom que cada um é um ser único, nem todos são iguais. Eu acho que a beleza da vida é exatamente essa, sabe? Tu me comentou da molecada aí, vamos falar de adolescentes com TDAH, o esporte, por exemplo, a atividade, a intensidade de esporte, como é bom e auxilia ele, né? Será que para a turma do TEA também se faz jus à questão da atividade? E como é que é isso de novo? Tá, faz jus, sim, porém com outra, digamos, um outro olhar. Enquanto o TDAH precisa aí de uma atividade física 5 vezes por semana, no mínimo, né? E principalmente atividades que requerem gastos altos de energia, né? Atividades coletivas, principalmente, né? Para o TEA, seria muito interessante ele fazer uma atividade também. Estou sempre atividade física, eu falo que ela é primordial, e não é só porque você é educador físico, não, também, mas ela é essencial para o ser humano. O TEA vai ter uma dificuldade maior de fazer um esporte coletivo, exatamente pela questão dele de dificuldade de comportamentos, dificuldade de interação, dificuldade no olho e dificuldade de linguagem. Mas existem os esportes individuais, né? Tem uma natação, por exemplo, né? Tem a questão aí de outros esportes que ele pode também se despontar e fazer. O importante é não deixar realmente esse corpo parado e colocar, eu não faço atividade física porque eu sou assim ou porque eu sou assado. Né? Eu falo que eu tenho 2 sonhos, isso é utopia, eu vou morrer com eles. As escolas começarem a ter aulas a partir de umas 8, 8h30 da manhã. É um crime para o cérebro as escolas começarem a aula às 7 horas da manhã, principalmente de adolescente. E o outro é que o primeiro horário, de segunda a sexta, deveria ser educação física. Para despertar o organismo. Oxigenar tudo, né? Já põe adrenalina e vamos embora. Compreendo. Eu tive a oportunidade, meu filho, hoje com 22, ele fez high school no Canadá. E eles pensam assim, isso já funciona há muitos anos. Né? Não se começa às 7h30, não. Né? E, além do mais, eles têm disciplinas, por exemplo, no ensino médio, né? Disciplinas como rock and roll,
artes, teatro, né? Meu filho fez uma disciplina chamada rock and roll. Desde a constituição de uma banda até não é só tocar, né? E eles já pensam dessa forma, até porque lá faz 40 negativo, cai neve, então eles têm uma cultura, mas é também a questão pedagógica mesmo, que tu acabou de falar, né? Mas estamos falando de Canadá e um dia a gente chega lá, sim. Eu acho que a gente... uma vez eu trabalhei com o Karnal e eu gostei de uma frase dele que ele disse o seguinte: o professor nada mais é do que aposta no futuro. Então a gente tem que continuar apostando. Plantar esperança o tempo todo, não desistir. Às vezes você atende uma mãe, a mãe, ai, não aguento esse menino, eu não sei o que eu faço com ele. Claro que você sabe, né? Você é mãe, mas eu acho que naquele momento que ela fala isso, ela quer saber se a escola desistiu do filho dela. Né? E quando você fala assim, não, nós estamos juntas, ele vai dar conta, isso é só um obstáculo, ela te anima novamente e a gente continua trabalhando junto. Né? Porque às vezes ela chega também, né, igual eu falei, né, uma asinha quebrada, precisando de um ouvido ali. Né? Eu brinco, eu tenho alguns atendimentos que são muito mais psicológicos do que pedagógicos. E isso é do ser humano, né? Mas o que mais você quer saber do TDAH e do TEA? A rotina, a importância da rotina para essa turma. Bom, vale a regra tanto porque agora, ainda mais em tempos de coronavírus, né, que eles tá todo mundo ainda em casa, né, e assim ainda parece que vai ficar por mais um mês, 40 dias, seja lá o que for. Mas lembro que tu pontuou a questão da rotina para eles como é importante. Agora, a minha pergunta essa rotina, ela é tão quanto importante para uma criança de 8 anos com TDAH, para um moleque aí moleque no bom sentido, né? Um jovem de 15 anos e para um coroa de 50 anos de TDAH. Como é que é essa função aí? A rotina para o TDAH é mais no sentido de organizá-lo. Porque ele tende a começar a fazer 1001 tarefas e não terminar nenhuma. Então ele começa uma matemática, pula para um português, pula para ciências, pula para não sei o quê. Na hora que ele viu, ele não fez foi nada. Né? Ficou tudo pela metade do caminho. Então a rotina... Mas tu está falando de mim. Eu sei disso, então já estou te ensinando. Então essa rotina, ela é importante porque tudo, presta atenção, Dalton, tem início, meio e fim. Não. Existe um ciclo. Sim, não tem ciclo. Às vezes eu começo pelo meio. Não vem com esse papo aí, não. A única coisa que isso não se aplica são nos TCCs, que eu começo pelo meio, depois eu faço o fim, a última coisa que eu faço é a introdução. Nossa, meu mestrado tá igual. É a única coisa. Então, essa rotina é importante para ele se organizar e para ele ter principalmente a noção de tempo. Será que vai dar tempo para isso? Será que vai ter... Então, essa rotina ela é importante. Para o espectro autista, a rotina é importante porque eles acabam sendo metódicos. Como você comentou no meio de umas lives nossas aí para trás que caíram, nós vamos dar dicas de filmes. Né? E nesses filmes, alguns deles, mostram a importância dessa rotina. Aí tem um probleminha, como diz o... Probleminha não, um obstáculo. Desafio? Sim. Enquanto o TDAH ele é mais flexível. Então, se não deu, ele consegue se flexionar, colocar para um outro dia aquela atividade. Para o espectro autista, você tirá-lo da rotina vai causar irritação. Ele tem essa dificuldade. Foi o caso que eu contei antes da gente igreja? Cair. Não. O caso do menino que eu dava aula de ciências e na hora que eu comecei a dar aula de química, ele não aceitou. Foi durante um mês. Ele não entrava na sala de aula. Ele olhava para mim e falava assim: você só sabe dar aula de ciências. Você não sabe nada de química. Né? Então, é interessante ver isso. E aos poucos eu fui dobrando, como diz o outro. Sensacional. E ele acabou, logicamente, assistindo minhas aulas. E depois tornamos-se, não amigos, mas existiu uma afinidade entre nós. Vamos colocar dessa forma. Então, essa rotina ela é importante, é como se fosse uma bússola.
ela precisa de quê? De orientação. É aquela frase que eu amo, né? Da Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Caminho serve. Então, isso aí é o norte para mim de tudo. Então, é importante saber qual é o meu objetivo, qual que é meu foco. Vão tirando os distratores, porque o TDAH é isso, ele adora um distrator, né? Chega uma borboleta, voa na borboleta, né? E a gente tem que manter o quê? A questão do foco. E o espectro autista, geralmente, ele tem um hiperfoco. Ele cisma, digamos assim, e fica muito focalizado em determinadas coisas. Eu tive um aluno que o foco dele era montar Lego. E aí ele montava N coisas de Lego. Aí eu comentei com ele, então faz uma tabela periódica de Lego para mim. Eu tenho que utilizar e conquistar o aluno. Muito legal. O que ele vai trazer para mim. Né? Lógico, sempre sendo firme, né? E tendo a questão do limite ali envolvido. Né? Então a gente tem que morder e assoprar ao mesmo tempo. Morder e assoprar, tá bom. Dani, hemorragias de prazer, sensacional. Eu que agradeço. Depois, pelo WhatsApp, nós dois combinamos uma nova e vamos ver com a turma aí. Vamos. Porque eu tô no processo podia mandar assim pra gente também, né? Também, essa, sugestões. Foi uma mãe que também comentou e casou com que também você estava procurando, aí deu certo. Nós estamos com 28 pessoas online. Para as 28 pessoas, então, agora, Gabi, Márcia, Paturebinha, Bárbara, Patrícia, Chico, Tali, Jori, deixa eu ver, Carol, Cíntia, Anja, para vocês, gurias, Simone, Melo, eu estou lendo super rápido aqui, Portes, Cami, Ange, se vocês entrarem lá no professordaltro.com.br, tenho tudo grátis. No site Tudo Grátis vocês vão pegar dicas de literaturas, referências que foram ditas na primeira live e as referências também do que a Dani trouxe hoje. A Dani organizou algumas dicas de leituras e também tem um lance bacana também lá para vocês que estão na live aí, Cíntia, Ângela, todo mundo. Vocês têm dicas de filmes muito bacanas. Alguns ali eu já vi também, né? Me lembro muito do aquele Se Beber Não Case, né, que tem o gordinho com barbuda, ele deve ter um TDAH, porque eu super me identifico com ele também. Mas ali, então, vocês peguem o PDF para vocês. professordaltro.com.br no Tudo Grátis. Está lá, live do dia 7 de maio, clica visualizar abaixo do PDF, super tranquilo. Tem dessa live e da live passada também. Dani, sim, vamos aguardar as sugestões, a gente marca uma próxima. E eu fiquei muito feliz, porque eu estava vendo outros que eu sigo aqui, tem uma concorrência super grande então, assim, a gente tem que honrar muito as pessoas que estavam aqui, que estão aqui, né? Então, eu acho que... Agora me dá um tchau para quem tem TDAH com quase 50 anos. Não adianta falar juízo, né? Mas se organize, crie um organograma, tá? A gente vai conseguindo encaixar. Então, eu vou te mostrar, ó. Eu vou te mostrar aqui, ó. Só para tu achar que eu não estou mentindo, olha aqui, ó. O meu mensal. Muito bem, isso mesmo. Olha lá, ó. Tá vendo? Lá vendo meu quadro lá, ó. Aquele meu quadro Sim. lá. Pois aquilo ali é porque... Mas cuidado com o mensal, viu? Porque o mensal pode te gerar ansiedade. Gera para minha esposa. Para mim não gera, né? O que me gera ansiedade é borboletas, é conta a pagar, é avião que não voa. O que me gera ansiedade nesse país é aeroporto. Isso me gera. O resto é tranquilo. Dani, muito obrigado.
Eu que agradeço, obrigada a todos que ficaram aí com a gente. Teve a resiliência do Caicai. É verdade, é verdade. Bom salva nos teus stories esse trecho aí que deu certo. Aí eu aprendi a salvar no computador, tá? Para ficar tranquilo que eu te mando. Beijo, obrigado, tchau. queridona. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.